Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a deputada Isa Pena, do PSOL, Carol. Ela nos fala aí sobre o projeto de lei complementar número 31/2019. Ah, Bom dia, bom, deputada. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Deputada, Pois não. qual que é a sua opinião sobre a extinção da ouvidoria da Polícia Militar? Assim, se eu quisesse elogiar, eu chamaria de retrocesso. Mas como eu não quero, eu vou chamar de crime mesmo. Como é que a senhora vê? Né? Quer dizer, a ouvidoria da Polícia Militar é um local para que as pessoas façam denúncias e tal. Na corregedoria, as pessoas vão ter que ir até a corregedoria muitas vezes, né? Como é que a senhora vê isso, assim, a extinção dessa possibilidade de denunciar crimes pela população? Sim, primeira coisa, vamos estabelecer aqui o que é a ouvidoria e a diferença entre a ouvidoria e a corregedoria. A corregedoria da Polícia Militar, ela é composta por membros da própria polícia e, portanto, a Constituição Federal prevê órgãos de fiscalização compostos por membros da sociedade civil. Assim, em 1997, o Mário Covas, veja, nenhum comunista, né? O Mário Covas, governador de São Paulo do PSDB, em 1997, criou a ouvidoria das polícias, né? Por meio de um decreto. A ouvidoria, portanto, ela cumpre esse papel, que é um papel totalmente diferente do que o que tem a corregedoria. Veja, são complementares, porque a corregedoria precisa existir, inclusive porque há questões internas da polícia que é preciso que tenham instâncias compostas por próprios policiais, que vão saber ali o cotidiano, os procedimentos, a dinâmica própria da corporação. Então, isso é a existência da corregedoria. Inclusive, eu quero ressaltar aqui o bom trabalho que tem feito a corregedoria da Polícia Militar em vários casos, tá? Aqui em São Paulo. Então, é importante a gente dizer isso para reconhecer o trabalho da corregedoria. Então, não é a corregedoria versus a ouvidoria. Acredito eu, inclusive, que se inquiridos, se perguntados para os próprios policiais que compõem a corregedoria da Polícia Militar, esses mesmos vão ser contras. Vão ser contra. Por quê? Porque a ouvidoria, por ela ser composta por pessoas da sociedade civil, ela, inclusive, legitima a corregedoria. Veja, se a gente tem, vamos supor, tá? Não estamos aqui falando, nem desmerecendo de forma alguma, né? Mas vamos supor que a gente tenha um abuso de autoridade, tá? Por parte aí de algum comandante, né? De qualquer patente que seja, vamos supor. Na corregedoria, a gente está falando de policiais que estão subordinados à hierarquia militar, né? Então, esses policiais, eles vão ficar o quê? De mãos amarradas para fazer uma investigação, uma denúncia, com eficácia, inclusive para proteger os próprios policiais. A ouvidoria da Polícia Militar, justamente por ela ser composta por pessoas e dirigida por pessoas da sociedade civil, se o ouvidor da Polícia Militar é eleito, ela tem uma característica totalmente diferente. Ela justamente vem para complementar o trabalho da corregedoria. Veja, hoje, 97% dos inquéritos sobre violência policial, isso a gente está falando da violência policial em relação à sociedade civil, são investigados pelos próprios batalhões, né? Então, a gente tem os batalhões da polícia, né, que são instâncias, e a maior parte dos inquéritos que acontecem, eles não são enviados sequer para a corregedoria. Apenas 3% dos casos de denúncia de violência policial chegam a ser enviados para a corregedoria. Então, eu tenho muita honra, inclusive, de dizer que trabalho com, infelizmente, ex-ouvidor da Polícia Militar, porque foi reeleito em primeiro lugar na lista tríplice. Contudo, Benedito Mariano, né, é um companheiro aí da luta por um modelo de segurança pública mais eficaz para a população do estado de São Paulo. E, infelizmente, o governador, apesar dele ter sido eleito em primeiro lugar, resolveu escolher o terceiro lugar. Nada contra, não conheço pessoalmente, né? Mas aí já há uma demonstração de que
digamos, um trabalho sério de alguém que fez pesquisas não só sobre violência policial, mas sobre as condições de trabalho dos policiais, sobre os índices de suicídio altíssimos de policiais no estado de São Paulo. Quando a gente fala de polícia, em especial de polícia militar no estado de São Paulo, a gente está falando da polícia que mais mata, uma das polícias que mais mata no mundo. O estado de São Paulo concentra 50%, né, aproximadamente, acho que é um pouquinho mais, 50% da população carcerária do Brasil. Então, vejam, a gente tem uma política de segurança pública que ela é, de um lado, de um policiamento ostensivo, no sentido de que só há investimento nessa linha de policiamento, não é que não deva haver policiamento ostensivo, né? Mas é que o policiamento ostensivo é uma linha de segurança pública, digamos, uma estratégia de segurança pública, enquanto não se investe quase nada na capacidade de investigação com aparelhos, com tecnologia, né? Assim, com tecnologias que consigam penetrar na rede, porque o crime organizado aqui em São Paulo, né, o vulgo PCC, ele age em rede, né? Todo mundo que já trabalhou com eu como advogada, todo mundo que já trabalhou com segurança pública na vida sabe disso. Ocorre que não há vontade política, não há vontade política de se enfrentar esses setores. Ao contrário, há, ao que parece, uma vontade de perpetuar essa guerra, que é uma guerra que mata muitas pessoas, dos dois lados. É povo contra povo. Os policiais, em regra, moram na periferia de São Paulo, periferia que eu estou dizendo ou no centro expandido, mas enfim, são pessoas, os policiais que estão mais sujeitos a sofrerem violência, ou seja, os que estão cotidianamente na rua, os que são os primeiros a chegar, porque a gente não está falando aqui dos batalhões especiais, a gente não está falando aqui dos GOIs, dos grupos de operação especial, a gente está falando aqui dos vulgo praças, né? Esses policiais são os policiais que, em regra, são negros, né? Não recebem um salário assim, absolutamente precarizado. Inclusive, o senhor governador João Dória prometeu o aumento do salário dos policiais e não cumpriu. Essa mesma bancada que assinou o PL da extinção da ouvidoria votou a favor da reforma da Previdência, que prejudica a totalidade dos servidores públicos, incluindo os policiais militares. Ou seja, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. O que, na verdade, se quer a disputa, esses políticos são expressão de um lado, né, que é o lado favorecido, é o lado de quem representa as grandes empresas de armamento, tá? É o lado de quem faz lobby para essas empresas de armamento. Hoje, para vocês terem uma ideia, acho interessante falar essas coisas que as pessoas, em regra, não sabem. A Taurus, só a Taurus, que é a empresa de armamento brasileira, só a Taurus pode vender armas para a polícia brasileira. Ocorre que a Taurus é a empresa que tem mais reclamações de falha, acidente de arma que dispara acidentalmente, enfim, há vários casos, há inúmeros casos de reclamações com relação aos equipamentos, inclusive de trabalho dos profissionais de segurança dessa empresa. Então vejam que há uma política de interesse por trás, né? A G, em regra, tá? A gente não tá aqui querendo falar que uma categoria, mas a categoria dos policiais, ela precisa ter uma carreira única. Hoje você faz uma prova para entrar para o oficialato, né, da polícia, para os altos cargos, e você faz outra prova para os policiais, para você ser um praça, para você ser um policial militar que faz ronda, os policiais que a gente vê aí. Esses policiais, em primeiro lugar, vários sofrem abusos, há vários no treinamento, há vários casos de intimidação, de constrangimento, inclusive com relação a policiais LGBTs, inclusive com relação a policiais mulheres. Há vários casos de mulheres que são policiais e sofrem assédio. Inclusive, eu fiz questão de entrar com um projeto de lei, apresentar um projeto de lei que vise a punição e o reconhecimento do crime de assédio contra policiais dentro da corporação.
Então, assim, veja, segurança pública no Brasil hoje é um dos grandes temas, talvez o grande tema, né? O que a gente não pode deixar? A gente não pode deixar que em São Paulo aconteça o que acontece no Rio de Janeiro, que na prática é o quê? Grupos de policiais, que ali alguns saem, outros não, mas enfim, são grupos de policiais, de maus policiais, tá? Porque há os bons policiais e há os maus policiais. Dos de maus policiais, como em toda categoria, eu sou advogada, tem muito advogado bom, tem muito advogado mau na minha própria categoria, então não acho isso ofensa nenhuma, nenhum profissional, né? Mas os maus policiais, eles têm o domínio político, eles têm o domínio econômico e o domínio de armas sobre um território. Eles começam a disputar os territórios com o crime organizado. Aqui em São Paulo, a gente está vendo já há denúncias do começo, do início de formação de milícias. Então, veja, a extinção da ouvidoria, que é um órgão da sociedade civil, nos impede de ter, ou você colocar ali alguém que não é o mais indicado, como foi o que o governador João Dória fez, na verdade, você enfraquece a capacidade da sociedade civil dizer o que está certo e o que está errado. Quer dizer, a gente viu no jornal esses dias um resgate brilhante, acredito que foram de bombeiros, na verdade, mas casos como esse, policiais também estão o tempo todo ali resgatando pessoas de diversas situações, de diversos acidentes mesmo, acidentes ou situações de violência, enfim, que é brilhante, merece nosso aplauso. É uma profissão de extrema tensão, de extrema pressão. Então, essa é uma atuação policial. Existem os outros casos. Existe o caso do Davi, existe o caso do Sidney, existe o caso de Paraisópolis, que acabou sem a responsabilização de nenhum policial, onde 9 jovens morreram pisoteados. Né? Ou seja, a gente está falando aqui estamos fazendo uma diferenciação, né, entre as diferentes atuações da polícia. E o governador João Dória, a gente está vendo, portanto, né, acho que é importante falar também, uma reação à violência policial no mundo todo. Essa reação, ela começa nos Estados Unidos, mas como tudo na política, as coisas são como um eco. Eu gosto de dizer que a política é assim, que uma vez que você se manifeste, quando alguém abre a voz sobre algum tema, é como se você tivesse aquela piscina com a água parada e você joga uma gota, formam-se ondas. E por isso mesmo é que o João Dória, o governador, anunciou que vai dar curso de direitos humanos para os policiais, etc, etc. E a gente, inclusive, parece, né, que a gente não para de ver abordagens, inclusive outro dia, né, na na zona sul de São Paulo, um policial colocando o pé no pescoço de uma mulher. Então, quer dizer, parece até que, inclusive, a informação que eu tenho é que o próprio governador não está sob o controle, não está no controle das polícias. A polícia militar, os policiais que fazem um bom trabalho, merecem e têm e terão sempre todo o meu respeito. Eu digo isso publicamente, me procurem, policiais que estão aí sofrendo com qualquer tipo de constrangimento. Sou próxima do Sindicato dos Policiais Civis, sei que existe aí as questões entre as diferentes polícias, mas eu não estou aqui para intervir nisso, eu estou aqui para ajudar todos os profissionais que tenham questões, inclusive aqueles que eventualmente sejam acusados injustamente, mas não é disso que nós estamos falando. A necessidade da ouvidoria da Polícia Militar é comprovada a cada vez que a gente vê uma abordagem policial expondo, primeiro sendo racista, porque existe o estereótipo do criminoso no Brasil. E ele é negro, ele é masculino e ele é jovem, até 23 anos. É a idade perigosa, né? Quem é mãe e mora na favela sabe muito bem disso. Sabe muito bem que seu filho corre risco por estar empinando pipa ali e, de repente, ser confundido com alguém que está no fluxo do tráfico, do crime organizado. E vamos pegar, mesmo aqueles que estão no fluxo do tráfico e no crime organizado, né? Que geralmente são jovens, que estão ali. A sua casa não tem saneamento básico, ele não tem uma alimentação, ele cresce com a referência de que na favela, quem consegue viver
uma vida minimamente razoável, ter acesso a coisas razoáveis, é o traficante. Isso estamos entrando aqui no mérito se justifica? Não estamos entrando nesse mérito, tá? Não justifica nunca nenhuma prática de violência, para mim, é justificável. Agora, é preciso entender que esse é o jovem vulnerável. O policial, ele é o braço do Estado. O policial, ele tem que saber como reagir. O policial, ele não pode atirar uma pessoa que está de costas correndo. Jamais tem justificativa para uma abordagem policial para sair, como, por exemplo, foi o caso do Sidney na favela do Moinho, em que esse menino saiu com... provavelmente perdeu os movimentos das duas mãos, ou seja, onde que ele vai trabalhar? Num Brasil com 50% de desempregados. E um jovem negro que teve as duas mãos esfaqueadas numa abordagem policial, em que não foi achada nenhuma grama de droga nenhuma. Qual é a justificativa para isso? Deputado. E esses policiais, para encerrar, defendem. E aí eu quero dizer, eles manipulam a população, eles representam os interesses daquele modelo de segurança de quem sobrevive do modelo de segurança assassino que existe hoje no Estado brasileiro. Então, nós, não só nós, e aí não tem só gente de esquerda querendo fazer esse debate, tá? Tem gente que defende o liberalismo aí, que é, digamos, de uma direita mais social-democrata, que também acha isso um absurdo. Então, nós vamos, com muita convicção, obstruir esse projeto até as últimas consequências. Tá certo. Essas são as informações da deputada Isa Pena. Deputada, muito obrigado aí pela sua entrevista, pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada pela participação, deputada.